Bom dia a todos os participantes que nos assistem hoje. Bom dia também aos nossos palestrantes. Sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela CNI e pelo SEBRAE, como parte da nossa parceria para promover a competitividade e a internacionalização das micro e pequenas indústrias brasileiras. Este é um webinar que tem como objetivo tratar do panorama setorial da indústria de imobiliário no Brasil, e é uma indústria que se destaca por ser a sexta maior produtora no mundo. Quem vai nos dar mais os detalhes de como é a indústria e qual é o seu papel também no comércio exterior são os nossos palestrantes aqui o dia de hoje. Hoje estamos muito bem representados, na verdade, com especialistas e com empresários do ramo que vão nos trazer esse panorama, oportunidades para o segmento, as experiências de quem já conquistou o mercado externo e seus aprendizados e suas estratégias. Estão conosco aqui o Enio Quejada, do SEBRAE Nacional, a Cândida Servieri, da Abimóvel, o Luiz Guilherme Sim, da empresa Trevor Móveis, e o Márcio Freuner, da empresa Móveis Três Irmãos. Cada um dos nossos palestrantes fará sua apresentação e, ao final, reservaremos um tempo para respondermos as suas perguntas, que podem enviar pelo chat, né? Eu lembro que as apresentações que hoje serão feitas aqui no nosso webinar serão enviadas por e-mail para vocês que se inscreveram no www.industriaglobal.com.br. Inscrevam-se lá para poder receber todo esse material, assim como mais programações para próximas edições de webinars. Então, que primeiro, para falar sobre o panorama de segmento de imóveis em relação às micro e pequenas empresas, eu apresento o Enio Quejada, ele é analista do SEBRAE Nacional, e ele é responsável pela cadeia de casa e construção, onde responde no SEBRAE Nacional pelo setor de imóveis. Ele é administrador de empresas, especialista em marketing e mestre em agronegócios. Está no SEBRAE desde 2001 e acumula experiência em acesso a mercados, agronegócio, desenvolvimento de produtos, empreendedorismo e desenvolvimento setorial. Então, eu vou primeiro dar a palavra a Enio, seja bem-vindo, e na sequência eu introduzirei os demais palestrantes, depois de o Enio dar a sua contribuição aqui. Seja bem-vindo, Enio. Ok, André, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia Luiz, bom dia Cândida, bom dia Márcio, né? Bom dia aos que nos assistem agora. Bom, então vamos direto ao ponto, porque nosso tempo é curto e a gente tem que correr como o Ayrton Senna corria na chuva, né? Eu vou dividir com vocês a minha apresentação, vou pedir licença e vou colocar ela aqui, que ela vai nos guiar aqui para, como se diz, para o que a gente precisa aqui, né? Bom, o que a gente tem aqui, eu vou mostrar a vocês, é um roteiro, né, para a gente trabalhar nesses minutos aqui que nós temos, o panorama do setor. Então, aí, logo de cara, vocês podem ver aí uma escada, que na verdade é uma escada estante, né, de um dos nossos participantes, e também uma outra escrivaninha, que antigamente se chamava criado mudo, aí deu essa polêmica toda, né, acho que nunca um móvel deu tanta polêmica nos últimos meses, né, em função de todo o tempo da escravocrata no Brasil, mas aí a gente já vê logo de cara. Então agradeço mais uma vez a CNI pelo convite, né? E os dois. Enio, eu quero Sim. dizer que não está apresentando ainda a tela, tá? Ah, não? Vamos tentar novamente. Tá Você bom, compartilha a janela do aplicativo, ok? A janela, né? Tá bom. É que aqui está dizendo que está tudo ok. Né? Vamos ver. Se você quiser vir por aí, então, pela toda. Agora deu ou não? Não, ainda não apareceu. Ainda não, né? Tá bom. Pois é que eu estou aqui. Vamos aqui para mim. Share screen, né? Que eu apertei. Share screen with 2 monitores. E aí tem janela do aplicativo, né? Que é para apertar o zoom. Apertei aqui, vamos ver. Compartilhar, acho que agora deu. Gente, pedimos desculpas, mas rapidinho a gente vai apresentar aqui, tá bom, a tela? Foi agora ou não? Engraçado que no meu tá.
bom. Ocultar aqui. Pois é, André, bom, aqui no meu estava aparecendo ela. Vocês têm ela aí? Sim, a gente vai pedir para apresentar. Tá bom. Interromper compartilhamento. Bom. Mas, Deu? Bom, vamos lá. Já vamos compartilhar. Pode começar aí. Bom, vamos lá, gente. O fato é, segundo os dados a gente tem aqui no Sebrae o Data Sebrae, que é um sistema de informações nosso, aí eu também analisei o Comestat, o antigo Alice Web, nós percebemos o seguinte, existem 37 mil CNPJs, empresas, né, na verdade é difícil falar empresa, é mais CNPJ do que empresa, nos quinais primários de 3101, que é a fabricação de móveis com predominância de madeira, são 32 mil empresas, fabricação de móveis com predominância de metal, 2.500, e fabricação de móveis de outros materiais, 1.400 empresas quase, fabricação de colchões, né, o 3104, 673 empresas. Desse total de empresas, 412 exportaram nesse primeiro semestre de 2020. Isso dá 1,1% em quantidade de empresas, tá? Então, um destaque nosso aqui foi fábrica de colchões, que das 673, 26 exportaram aqui. Então, a gente vê, importante, nesses dados não estão computados os microempreendedores individuais, que entre marceneiros e outros são aproximadamente 75 mil, tá? Bom, aí os dados da Abimóveis dizem o seguinte, né, para a gente, que nós temos aqui cerca de 18.500 indústrias, cada uma com 270 mil empregos, ou seja, há uma média de 14 empregados por firma. Isso é importante que vocês saibam. E a produção do Brasil em reais é 67,4 bilhões de reais, e eu coloquei aí na frente 17 bilhões de dólares, 17,11 bilhões de dólares. Esse é o dólar médio do Banco Central de 2019, tá? Depois eu explico por que eu converti para o dólar. Uma média de 25.500 peças por firma, né, das peças produzidas, uma produtividade daria uma live só sobre esse assunto, de 1.618 peças por empregado ano. Qual o número que interessa aí? Esse número que está de exportação, que está aí, 702 milhões de dólares. Né? Isso corresponde a 4,1% do total produzido em dólar. Isso é um número melhor do que a participação do Brasil no comércio exterior, né? E, obviamente, melhor do que tudo. Tem aí uma importação de 592 milhões de dólares, um superávit de 109 milhões. A corrente de comércio, que é um conceito que às vezes a gente esquece, né, que ele dá mais ou menos o grau de abertura de um setor e de participação, foi de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Né? Isso equivale a 7,6% daqueles 17 bilhões de dólares lá de cima. E no Brasil, o índice global, se for pegar o PIB brasileiro com o corrente de comércio, é de 21,8%, ou seja, então o setor é um pouco mais fechado do que a média, certo? Bom, pode passar a próxima. Aí tem, só para vocês terem uma ideia, os 10 principais itens, dos quase 30 que a Abimóvel trabalha, em termos de sistema harmonizado, né, as nomenclaturas. Então, a gente vê os 3 primeiros são móveis de madeira para quarto e dormir. Essa coluna aí, 2020, são os 6 meses, de janeiro a junho agora, né, do sistema Comextat, e 2019 é o ano todo. E aí, os 18 meses somados é a penúltima coluna. E quanto representa cada tipo de categoria de produtos do total geral. Então, a gente percebe que outros móveis de madeira, quartos de dormir e cozinhas são os 3 primeiros aí com um grande percentual. E aí do item 4, o 5 e o 6 são partes ou componentes, né, que são exportados, que também dariam uma discussão específica do que há, obviamente, pontos positivos por exportar, mas também poderia estar melhor, poderia exportar, por que não o móvel inteiro, só uma parte dele, né? Os móveis de plástico estão ali com uma pequena participação e os colchões em nono lugar, e móveis de madeira para escritório, que também, com essa história toda de home office, de as pessoas ficando em casa, também tem crescido bastante esse tipo de coisa. Pode passar. Aí é só um dado do Instituto de Inteligência e de Marketing, né, que a Moveg soltou agora, o último dado que eu vi disponível, aquela curva roxinha lá, uma queda de 47% das exportações, mas pode passar, que a Cândida depois vai voltar a esse assunto. E aí, o que o Sebrae tem feito e faz para o setor? Para aqueles que não conhecem o Sebrae, né, que eventualmente pode ter pessoas que, né, nunca estão nessa live, que não conhecem bem o Sebrae.
Nós temos um trabalho de preparação e capacitação para internacionalização e exportação, parcerias com entidades públicas e privadas, a Bimóvel, por exemplo, e outras mais ligadas ao setor. Encadeamento produtivo, esse nós trabalhamos com grandes empresas, ou seja, aquelas que compram de pequenos. Esse programa nasceu há muitos anos atrás com a Petrobras importava tudo que é componente, que usava tudo, e aí foi um trabalho de desenvolvimento e qualificação de fornecedores, né? Conexões corporativas, que tem a ver com a inovação aberta também com grandes empresas, capacitações e elaboração de conteúdos no nosso site. No final eu estou deixando alguns links importantes para todos. Atividades de apoio setorial em mercados, exemplo, rodadas de negócios, missões, caravanas comerciais para feiras e eventos. Capacitação e elaboração de projetos setoriais, essa é uma coisa importante, é como a gente faz a nossa ação coletiva. Então, um grupo de 20, 25, 30 empresários se reúne com um objetivo específico durante 2 anos, normalmente tem sido esse o tempo de projetos, ou às vezes 3, para realizar ações de transformação e melhoria dos seus resultados. O agente local de inovação, que é um trabalho de gestão de inovação junto às empresas, né, em termos de produtos, processos e marketing. Sempre são bolsistas do CNPq, com pouca experiência, mas todos eles supervisionados por um profissional sênior. E temos o apoio, consultoria em serviços tecnológicos com o Sebrae-Tec, né, que dá até 70% de subvenção, de subsídio para o empresário. E aí, pode passar, o que nós vemos? O design como um fator crítico de sucesso, quer dizer, o design, essa lâmina, obviamente, esse dá um curso superior de 3.000 horas de duração, que é o objetivo. A gente percebe que o Sebrae trata o design como design de ambiente, comunicação, serviço e produto. Produto, aí do lado direito, só para ficar no exemplo, o desenvolvimento de coleções, modelagem, encaixe e plotagem, design de produto tridimensional e desenvolvimento de embalagens. São algumas alternativas. Essas 22 aí, pode passar, todas elas são suportadas pelo Sebrae-Tec através de um consultor. E aí, né, vem aqui, eu sempre faço uma homenagem à nossa famosa Lareira Lug, né, do pessoal da Bulê, de Curitiba. Esses fatores que estão aí em volta do design, ou seja, hábitos do público comprador, do mercado comprador, a cultura, a ergonomia e conforto, os requisitos, a questão da sustentabilidade, da originalidade também em termos de origem, de onde vem aquele produto, e a sustentabilidade, todos esses fatores são levados em considerações, né, quando se elabora um produto. Então, nós estamos vendo aí o cara carregando a lareira de mesa, a embalagem dela, os 2 móveis dos colegas que vão falar daqui a pouco, né, olha só que interessante a funcionalidade e o design desses móveis, né. Então, isso é muito importante, o design como um elemento diferencial para o mercado externo. Pode passar. E aí, no final, eu deixo aí esse primeiro link, é muito importante, que todos falam, né, que é o nosso documento de retorno, uma retomada segura das atividades da indústria do imobiliário. Ele foi feito com o apoio da Bimóvel e levando em consideração todos os documentos oficiais da Anvisa, Ministério da Saúde, etc., para uma retomada segura. Esse link depois vocês vão estar recebendo, né? Um artigo do design como estratégia no setor de madeira e móveis, né, um artigo que permanece atual, né, ele foi feito há algum tempinho, mas é muito importante. Também um documento como preparar o seu negócio para o mercado internacional, e aí, obviamente, o site dos colegas que vão me preceder aqui, né, aliás, posso ceder depois de mim, falar, e eu deixo aí também o meu contato para vocês. Né? Desculpa aquele incidente do início, né, mas a tecnologia é isso mesmo. Muito obrigado, Andréa. Obrigada a você, Enio. Muito obrigada, e não se preocupe, estamos todos também aqui aprendendo com a tecnologia e faz parte, né, desse novo cenário tecnológico. Obrigada, a gente viu aqui como nossas instituições têm muito a oferecer aos empresários para que eles possam melhorar a sua competitividade. Eu agora vou dar a palavra para a Cândida Servieri, que vai falar, da representante do Agora Bimóvel, que vai falar sobre o panorama nacional, internacional do segmento de imobiliário e apresentar a força da indústria, né, e as oportunidades com relação ao comércio exterior. A Cândida, ela
é formada em administração de empresas e em administração pública. Ela é mestre em política industrial, doutoranda em administração e possui mais de 30 anos de atuação em política industrial, de comércio exterior e política governamental. Ela foi diretora de micro e pequenas empresas e médias empresas e do Fórum Nacional das Micro e Pequenas Empresas no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a MDIC, agora dentro do Ministério da Economia, certo? Entre outros cargos já ocupados. Eu quero, então, dar as boas-vindas para a Cândida. Muito obrigada também pela sua participação. Pode ir. Bom dia a todos. Eu queria agradecer à CNI, ao Sebrae Nacional, pela oportunidade da Bimóvel, Associação Brasileira das Indústrias de Mobiliário, de participar desse webinar, com reconhecimento, né, em nome da indústria, dos colegas empresários que estão aqui, que a gente ficou muito honrado, né, de participar desse webinar. Colegas de longa data, né, Enio, parceiro CNI, no qual nós participamos junto com o Fórum da Indústria, onde nós temos assento, e que muito nos honra. Então, em nome da direção da Bimóvel e da nossa presidente, eu agradeço a oportunidade ímpar de falar pela indústria. Gostaria de apresentar a minha apresentação na tela, ok? Fazendo primeiro um contexto internacional, da onde nós estamos inseridos. Pode passar. Mercado internacional, só um minutinho. Nós estamos com problema. Ok. A primeira tela, né, ela é importante porque ela vai nos mostrar qual é a posição do Brasil no comércio internacional. É importante dizer que, ao salientar isto, que a Bimóvel é a entidade que representa a indústria no âmbito nacional, gente, tá? É que senta à mesa com o governo, é que senta à mesa com a CNI, que discute políticas públicas, é a entidade que efetivamente tem a coordenação junto com o governo e com as entidades empresariais na condução e construção de políticas públicas. Posto isto, voltamos à lâmina que aparece aos amigos. Observem que o Brasil, tá, é o 28º exportador de imóveis, segundo dados de 2019, e o 58º, tá, 8º país importador. Isso significa, né, que nós ficamos nas exportações atrás da China, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá, que nós exportamos muito mais que nós importamos. Isso tem fatores positivos e fatores negativos, né? Se nós observarmos que nós somos o 28º exportador e que nós exportamos apenas 0,4%, isso nos mostra, tá, que nós temos um mercado potencial ainda a ser explorado, né, até pelas nossas plantas fabris, pela qualidade, tá, das indústrias que nós temos no país. Pode passar, Michel. Num segundo momento, eu gostaria de mostrar para vocês, tá, o mapa das importações de imóveis no mundo. Observem, tá, que os Estados Unidos e a América do Norte, eles representam 77% das importações de imóveis do mundo. Isso significa que para o exportador e para quem deseja exportar, nós temos um mercado em potencial, seguido, tá, da Ásia e dos países do Pacífico, que representam 31,5% das importações de imóveis do mundo. Um potencial latente e que merece ser foco de atenção de qualquer indústria exportadora ou de qualquer micro, pequena e média empresa que deseja se posicionar no mercado externo. A América do Sul, onde nós estamos incluídos, né, é um número bastante baixo, 1,2%, mas também para o Brasil significa um mercado potencial em função da demanda ainda interna existente. Quando a gente olha para a cadeia de madeira e móveis,
né? A gente olha e vê quais são a linha de produtos que nós temos. E é importante desmistificar algo que a gente considera, a indústria considera fundamental. Hoje o Brasil, gente, exporta e fabrica todo o tipo de móvel que vocês possam imaginar, tanto para a área interna quanto para a área externa, tanto móveis corporativos como móveis, por exemplo, hospitalares. Nós temos uma gama de produtos que são ofertados no mercado internacional e no mercado interno, inigualável. Né? E esses produtos, né, as principais matérias-primas, elas são as madeiras brasileiras, que fazem um diferencial, tem um diferencial fantástico no mundo globalizado. Os metais, os vimes, as cordas, o ratão, e na área de colchões, que também os NCMs incluem colchões, né, espumas e plásticos. E esses produtos, eles vão para o mercado. E a introdução da Bimóvel, ela se dá, como eu já disse anteriormente, quer com o governo, quer com as empresas, com o varejo e com toda a área de exportação. Então, nós estamos totalmente integrados, né, em linha de comando, na construção de políticas públicas, isso é inquestionável. E a pandemia, ela mostrou algo muito importante para a direção da Bimóvel. O quanto ela está inserida nesta cadeia de decisão, o quanto ela foi fundamental na construção de políticas públicas. Todas as políticas públicas, e eu digo isso com muito orgulho, todas as políticas públicas coordenadas pelo Ministério da Economia, pela Apex Brasil, inclusive com a participação da CNI e Sebrae, todas elas, a Bimóvel sentou à mesa, discutiu e fundamentou, defendendo a indústria brasileira. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, eu queria dar uma radiografia às pessoas que estão nos assistindo, da posição do Brasil no mundo, tá? E da posição do Brasil, tanto no mercado interno como no mercado externo, gente. Nós somos, hoje, o 5º maior produtor de móveis do mundo, 28º exportador, o 50º maior importador, e um dado que para a economia brasileira e para o governo é fundamental. A 8ª cadeia que mais emprega, ou seja, nós somos intensivos em mãos de obra. Nós respondemos por 2,8% do produto interno bruto. Representamos mais de 18 mil empresas e empregamos em nossa cadeia cerca de 270 mil empregos só diretos na indústria de móveis. Isso, para o governo, para a economia, tem um poder e uma relevância, né, inquestionável. Qual é o nosso perfil, gente? Quando nós falamos, né, que essa cadeia é exportadora, e falamos na qualidade dos nossos parques industriais, da mão de obra empregada, dos nossos produtos, e vocês vão ver pelos depoimentos a seguir, né, nós hoje exportamos 90% dos móveis exportados pelo Brasil são móveis de madeira, gente. A relevância que esses móveis têm no mercado internacional. Apenas 5% são móveis de metal, 3,7% são outros tipos de móveis, e aí entram móveis de cordas, móveis de ratã, juta, etc. E 1% são exportações da nossa indústria de colchões, que também é um número considerável. Eu não posso deixar de mencionar, e essa lâmina ela demonstra exatamente o que eu vou falar, é um projeto que nós temos com a Apex Brasil, que é o projeto setorial Brazilian Furniture. Por que eu faço questão de mencionar isso? Porque é uma parceria de sucesso. É uma parceria que mostra que quando a gente está focado em ações de mercado, né, observando o mercado internacional, observando os dados da economia globalizada e focarmos em ações que façam a diferença, nós trazemos para a nossa indústria e para os nossos associados
né, um poder de diferenciação e de competitividade cada vez maior. Eu trago isso porque a lâmina que apresento aqui, ela mostra o seguinte: em 2019, em síntese, a exportação de imóveis no mundo, ela caiu, ela apresentou um decréscimo de menos 0,2%. O Brasil, em 2019, ele teve uma queda em função das crises sucessivas, né, que temos passado, de menos 0,4%. Porém, as empresas que fazem parte desse projeto, que são cerca de 170 indústrias, gente, e entre elas é importante mencionar que tem empresas que não exportam efetivamente, que não exportam de forma sistemática, mas temos as maiores exportadoras do Brasil, inclusive. Tá? Essas indústrias, essas 170 empresas, respondem por 48% das exportações de imóveis. E essas empresas, essas indústrias, no qual o Márcio e o Luiz fazem parte, tá? Elas, em 2019, participantes de um projeto da Bimóvel com a Apex Brasil, utilizando ferramentas, projetos compradores, projetos vendedores, missões, participações em feiras internacionais, como o Isalone, como o High Point, enfim, né, um projeto estruturado e com foco, elas exportaram, tiveram aumento nas exportações de 8%. Então, faço questão de mencionar isso, porque cada vez mais, tanto as indústrias como o poder público e as entidades, elas têm que estar focadas, né, em ações que possam trazer efetivo resultado às nossas indústrias. E nós trabalhamos para a indústria. Pode passar, por favor? Consumo de móveis e colchões. Que mercado é esse no Brasil? O consumo de móveis e colchões no Brasil, o varejo, ele significou em 2019 cerca de 94 bilhões, tá, de reais. 90 bilhões movimentados pelas lojas físicas, tá, e 3,5 bilhões em 2019 pelo e-commerce. Esse número vai consideravelmente ser alterado agora com as informações de 2020 e pós-pandemia, porque o e-commerce, ele faz parte cada vez mais nos últimos anos das plataformas das indústrias e dos negócios no mercado de imóveis. Nós temos um mercado interno, uma população, um mercado consumidor de cerca de 210 milhões de habitantes, que a média de consumo, tá, é de R$ 447 por habitante. E nós temos no Brasil cerca de, mapeados 69 milhões de domicílios. E esses domicílios, gente, a média de pesquisa que nós temos é de gastos de R$ 1.361 por ano. Ou seja, o Brasil também é um grande mercado consumidor para as indústrias que estão no mercado interno. As próximos slides, eu vou tratar um pouquinho, dar um panorama da produção da exportação de móveis e colchões no Brasil. Quem são os principais estados exportadores do Brasil? Onde se concentra, onde está essa indústria? Sem dúvida nenhuma, essa indústria, ela se localiza, essa indústria exportadora, esses polos exportadores, eles estão, o maior polo exportador é Santa Catarina. Ele está disparado e vem se consolidando, tá, por anos consecutivos, como primeiro polo, respondendo por 41,3% das exportações de imóveis do Brasil, seguido há muitos anos pelo Rio Grande do Sul, 29%, quase 30%, o Paraná em terceiro lugar, com 14%, e São Paulo, com 11%. E aí depois tem Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo. Então, observem que, de alguma forma, né, essa produção e essa exportação de imóveis, ela está muito centrada nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, né, e a Bimóvel vem fazendo um trabalho considerável para que a gente consiga estender essas exportações para outros
parques industriais do país. Destinos das exportações de imóveis. Para quem deseja exportar e para quem é exportador sabe que hoje, gente, tá? E aí você, nessa lâmina, vocês vão ver que a parte azul mais fraca significa 2015 e 2019 ele está em azul mais forte, são dados atualizados, né? Nós atualizamos essa semana, né, com dados de uma pesquisa que a Bimóvel contrata ele com o IEM trabalha para a Bimóvel, todos os dados, nós temos dados mensais da indústria, dados anuais, e isso é um diferencial para o associado da Bimóvel e para os exportadores do projeto, né? Então, os Estados Unidos hoje, né, ele responde por mais de 35% das exportações de imóveis, e se vocês observarem o crescimento de 2015 para 2019, é mais de 30%. Claro que tem alguns fatores, né? A crise com a China, que é uma oportunidade de mercado considerável, né? A crise dos Estados Unidos com a China, ela abre um mercado potencial para nós. Eu tenho certeza que os nossos colegas da indústria, o Márcio e o Luiz, vão falar sobre isso, né? O Reino Unido também é uma grande oportunidade, uma porta de entrada para a União Europeia. Nós temos duas entradas para a União Europeia, é França, tá, e Reino Unido. Observem o crescimento da França, gente, ela está em 7º lugar, mas nos últimos anos, os últimos 4, 5 anos, o crescimento das indústrias brasileiras vem crescendo consideravelmente. Nós monitoramos todos os NCMs, acompanhamos as exportações junto com a Apex Brasil, né, e cuidamos também, Enio, dos pequenos negócios. Os pequenos negócios nos interessam profundamente. Você que tem acompanhado todo o trabalho que a gente fez junto ao Ministério da Economia, junto ao ex-Ministério do Desenvolvimento, sabe que tem sido o foco, né, das indústrias olhar para o pequeno negócio, porque os pequenos negócios também representam mais de 90% da força da indústria brasileira. E isso não pode ser deixado de lado. Quando disserem ou comentarem que o foco poderá ser grandes empresas, não. E essa live, né, é um objeto de cuidado que nós temos que ter. E aí eu digo isso nessa parceria que a gente tem com o SEBRAE nos estados, com o SEBRAE Nacional, com a CNI e com a Apex Brasil. Inclusive, dentro do projeto setorial Brazilian Furniture, nós temos um número considerável de empresas que são pequenas empresas. O projeto Brazilian Furniture é o projeto que mais cresceu dentro da Apex e o que mais cresceu em termos de referência no acolhimento de pequenas empresas e empresas potenciais, porque esse é um cuidado que nós temos que ter no Brasil, é poder colocar no cenário internacional, né, não só as empresas que já se consolidaram no mercado exportador, mas aquelas que têm um potencial e que podem crescer consideravelmente. Por fim, eu queria mostrar para vocês quais são as estimativas que a gente prevê para o crescimento da indústria, tá, em 2020. No final de 2019, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente tem todos os indicadores, todas as informações passadas, o Brasil começou a crescer consideravelmente, né? Os 3 primeiros meses deste ano foram de crescimento, porém a pandemia nos estruturou como desestruturou todas as cadeias de fornecimento e todas as cadeias industriais. Então, vocês observem que nós vamos ter uma queda na produção de em torno de 10%, na importação, com certeza, em torno de 32%, essa é a estimativa que a gente trabalha. Nas exportações, que vimos crescendo consideravelmente, tá, nós vamos ter uma queda de cerca de 17%, e no varejo, observem que a queda no varejo, tanto em volume quanto em valor, será em 8%. Eu não posso terminar minha apresentação sem falar em duas questões. Uma pesquisa realizada com a indústria, de norte a sul do país, né, nós perguntamos no ano passado quais eram os fatores
que mais impactam na competitividade da nossa empresa. Que a Bimóvel, a direção da Bimóvel tem essa preocupação muito efetiva, gente. Então, não tem dúvida, são números informações que praticamente impactam todas as cadeias, mas é importante registrar. 23% é carga tributária, 20% ainda é informalidade de mercado e concorrência desleal, muitas vezes, 17% é infraestrutura e o custo logístico, custo Brasil, gente, 11%, questões da NR12 que impactaram muito a indústria nos anos posteriores, 4 anos até 2019, foi 9%, desoneração da folha, 9%, insegurança jurídica e juros altos, 6%. Esse é um panorama que a gente trabalha muito com o governo, tá? E eu agradeço ao Ministério da Economia, a gente tem uma mesa executiva onde nós nos reunimos semanalmente e temos feito um trabalho fantástico. Isso está posto na mesa de negociação com o governo e a gente está avançando cada dia mais. Por fim, e eu não quero esgotar o assunto, porque as nossas indústrias falarão a respeito, eu queria só deixar uma observação para quem deseja exportar. É fundamental para quem deseja exportar ter a decisão, o foco. Eu desejo exportar. Estar isso na cultura da sua organização, lembrar que é um trabalho de médio e longo prazo, que não esperem resultados imediatos, isso não vai acontecer. A exportação é fruto, tá, de uma reflexão e um trabalho incansável, um olhar para o futuro, mas que vale a pena. Tá? Exige planejamento estratégico, análise dos mercados, estudos, pesquisas, avaliação da concorrência, os cuidados em relação à sua marca, a marca Brasil no mercado externo. Um negócio mal feito, uma negociação mal feita afeta a sua marca, a marca da sua empresa e afeta a marca Brasil. Isso é muito desgastante, a gente tem que cuidar, eu peço que seja uma observação. Tem foco nos produtos que desejam, que vão colocar no mercado externo, todo o cuidado com a gama desse rol de móveis, essa gama de móveis que vão colocar no mercado internacional. Invistam em equipe de exportação, eles são fundamentais, a gente vê pelas equipes que compõem as indústrias brasileiras, são meninos e jovens de boa formação, dominam línguas e estão preparados. Né? E tem uma escala, né? Comecem com cuidado no fornecimento, observando prazos, qualidade, né? Essas questões são muito focadas. Uma outra questão que a gente bate na mesa constantemente é a importância de ter design integrado à indústria. O Enio colocou, e eu vou voltar a reiterar, o design dos seus produtos, unindo arquitetos, designers, especificadores, na elaboração e no cuidado de uma peça ou num conjunto de peças, né, que vão para o mercado internacional. Eles fazem a diferença, essa é uma aliança que não pode ser feita de forma isolada, né, nós viemos trabalhando muito com a Apex nesse sentido e com as indústrias, para fortalecer isso, tanto no Isalone, como todas as outras feiras que a gente participa, e aí aliado a questões de observação, né, de critérios de sustentabilidade, a questão das certificações ambientais. Eu tenho certeza que o Luiz e o Márcio vão falar em CARB, em outras certificações de mercado global exige. E, por fim, código de ética, de postura das indústrias, dos seus negociadores. Isso é fundamental porque nós representamos o Brasil, né? E eu faço questão de mencionar isso, porque nós somos a imagem da nossa indústria, nós somos a imagem do nosso país, e eu termino a minha fala dizendo, aqueles que estão no mercado externo, aqueles que desejam, aqueles empreendedores,
que desejam ir para o mercado internacional tenham obstinação e foco, que nós temos muito, muito a conquistar. O Brasil precisa retornar ao mínimo a 1% do mercado mundial, porque nós temos plantas industriais fantásticas, indústrias de ponta, tecnologia, mão de obra, é impressionante, é um mundo, né, fantástico, e eu fico surpresa a cada dia com o que são as nossas plantas industriais. Ficam o meu registro meu e-mail, da Bimóvel, e agradecer. Enfim, desculpe, eu sei que passei do meu tempo. Não se preocupe, Cândida. Muito obrigada pelo seu panorama. Muito importante todos os dados que você traz para o setor e para enxergar a oportunidade de melhoria de competitividade das nossas empresas, nossas indústrias, e também das micro e pequenas que possam também fazer parte desse pool de empresas. Eu gostaria, agora Andréa, eu tinha pedido 1 minuto para mostrar um videozinho, que a gente vai passar, um vídeo. Durante a pandemia, a gente foi tomado por o que fazer para ajudar as indústrias, nesse momento que todas as feiras estão fechadas, os aeroportos, o mercado, e eu acho que foi uma grande oportunidade. Então, eu gostaria de passar um vídeo de 1 minuto, gente, que a gente começou a questão de trabalhar em home office e aproximar os empresários de compradores internacionais, nos fez ter atitudes criativas. Então, dentro do projeto Brazilian Furniture, a gente aproximou as indústrias de compradores internacionais através de uma plataforma, e eu gostaria de mostrar isso principalmente pelos pequenos negócios. É possível participar e é possível ter bons resultados. Só 1 minutinho. Já ajusta. E só informar... Obrigada, Cândida. E só informar que agora, daqui 10 dias, nós estamos realizando um segundo projeto comprador online, uma plataforma com 41 compradores internacionais, reunindo 54 indústrias brasileiras. Então, existe uma saída, mesmo no momento de pandemia. Muito bom, muito boa oportunidade que vocês oferecem, junto com os parceiros, né? Eu quero agradecer a sua contribuição, Cândida, aqui, e também reforçar que podem fazer perguntas pelo chat para os nossos palestrantes, né? Na sequência, a gente vai apresentar a visão das empresas que já exportam, que já atingiram esse mercado externo, as suas experiências. Eu vou começar com o Luiz Guilherme Sim, diretor comercial da empresa Trebol Móveis, e quem vai nos falar sobre sua experiência de sucesso na empresa no comércio exterior, desafios, estratégias, e como eles conseguem ser competitivos no mercado. É com você, Luiz. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, o apoio da CNI, do SEBRAE e principalmente da Bimóvel, que é um grande parceiro nosso e é o nosso elo de ligação para a Apex e para o governo federal. Bom, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, até é um tema bem complexo e vasto, e eu acredito que eu e o Márcio nós conversamos antes para tentarmos abordar cada uma parte do
do tema e também para podermos deixar aberto para perguntas e aí podermos aprofundar de acordo com o que parecer melhor para a nossa audiência. Enfim, fazendo um pequeno relato, a apresentação, a Trebol Móveis é uma empresa que nasceu exportadora, que vive da exportação e principalmente que a gente trabalha todos os dias incansavelmente para que ela se perpetue através da exportação. A Trebol é uma empresa que não é tão conhecida no mercado nacional, porque o core business dela é a exportação e o mercado B2B. Então, nós somos grandes fabricantes para que o varejo que vende com a nossa marca, atendendo os maiores players hoje que vendem nesse modelo no mercado nacional também. A empresa tem pouco mais de 3 décadas já de fundação, mas ela foi derivada do grupo Toigo, onde os dois irmãos saíram na divisão familiar e assumiram a Toigo 80, que era o nome na época, e aí, a partir disso, trilharam esse caminho, começando as exportações. Nós somos uma empresa de aproximadamente 250 colaboradores, somos uma empresa média que atua muito fortemente no mercado europeu, com grande atuação no mercado britânico, que foi até elencado pela minha amiga Cândida, como um dos mercados onde a gente tem uma penetração maior aqui, o Brasil. Enfim, falando sobre exportação, como exportar, né? Bom, exportar, para poder exportar, como tudo na vida, é preciso ter continuidade, perseverança, prospectar, investir tempo e principalmente dinheiro no relacionamento, seja através do conhecimento do mercado que a gente vai estar trabalhando, que a gente está prospectando, e também adequando a nossa capacidade produtiva e desenvolvendo produtos que atendam esses objetivos. Usando ali o nosso colega Enio aí, que é mestre no agronegócio, seria usar aquele exemplo de exportar como trabalhar na agricultura, onde a gente tem que preparar o solo, depois a gente planta, tem que regar, acompanhar, para só depois disso poder colher os resultados do trabalho que a gente está fazendo. Como tudo na vida, é um processo árduo, é um processo que os resultados eles são rápidos, mas eles são, sim, muito interessantes e possibilitam que a indústria possa tirar proveito dessas oportunidades que surgem no nosso dia a dia, como variações do câmbio, como toda essa guerra comercial que está acontecendo nos Estados Unidos e na China, enfim, é um mercado que o Brasil ele tem relevância, por quê? Porque nós temos uma capacidade de floresta grande, nós temos uma capacidade de produção de chapas também relevante no mercado internacional, e nós temos um polo muito grande, até o Márcio vai falar mais sobre isso depois, mas um polo moveleiro que representa uma grande quantia, mas ainda tem um espectro muito grande para poder desenvolver em cima. Bom, para exportar, o que também é preciso exportar? Para exportar é preciso saber os requisitos e as restrições que existem. Eu sempre digo que para podermos atender de acordo o nosso cliente lá fora, nós temos que nos colocar no lugar deles e entendermos a realidade que eles estão inseridos. Então, dependendo do país, é importante ter uma certificação como a FSC, que é o controle, o mapeamento e rastreamento de toda a cadeia produtiva da madeira, do MDF também. É importante também entender os riscos de créditos que existem durante a exportação, buscando seguros e garantias e conhecer melhor qual é a atuação do parceiro, esse cliente que está sendo desenvolvido lá fora. Isso é um ponto também que é muito relevante. Os países também têm restrições diferentes para poder atendermos. O mercado americano, por exemplo, ele trabalha muito com MDF Carb, que é um MDF que tem um nível bem reduzido, 0 de formaldeído.
Então, todos esses pequenos nuances estão relacionados e são a garantia, o conhecimento e o entendimento dessas restrições criam oportunidades para que a gente possa estar atendendo de acordo e superando até as expectativas dos clientes, né? Alguns custos obscuros que os industriais devem levar em conta, aquela pessoa que está querendo começar a exportar, quando vai fazer os preços, tem que considerar o desembaraço alfandegário que a gente tem, o frete que existe até os portos também, documentação, enfim, esses são pontos que o Sebrae, a Abimóvel, a Apex e a CNI com certeza podem ajudar vocês que estão tentando iniciar essa exportação. Às vezes, por um primeiro momento, parece complexo, mas vocês têm ferramentas disponíveis para poder utilizar e para poder fazer isso, né? Como eu estava dizendo, quem é que pode ajudar? Bom, é importante citar e sempre frisar, em todas as minhas conversas e falas, eu sempre cito a importância da Abimóvel e do trabalho que ela tem desenvolvido representando a cadeia. Ela propicia que a gente possa estar fazendo esse projeto comprador. Anteriormente, nós fazíamos de forma presencial nas feiras e nos eventos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Agora está fazendo esse trabalho inovador através da plataforma, onde a gente pode estar entrando em contato com possíveis clientes do mercado externo virtualmente, através de lives, assim como estamos fazendo agora. Isso são pontos que é de suma importância para aquela pessoa que está querendo exportar. A Cândida também comentou alguns pontos sobre a importância da ética, da consistência, da continuidade dos negócios para que seja gerado relacionamentos. Bom, nesse ponto, eu acho que isso é um pré-requisito para qualquer empresa que queira atuar no mercado, seja no mercado interno, seja no mercado externo. É muito importante a gente trabalhar com formando parcerias, estabelecendo vínculos e buscando uma relação onde o ganha-ganha exista para os dois lados, porque isso perpetua o negócio e possibilita que o desenvolvimento da cadeia e também dos relacionamentos. Isso não deve ser feito somente com os clientes, mas também com os nossos fornecedores, trabalhar em conjunto, explicar as nuances que existem nas embalagens. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma série de regramentos para serviço de embalagem, dependendo se vai ser entregue pela Amazon, se vai ser entregue pela UPS, ou como vai ser entregue pelo cliente. São uma série de testes que têm que ser feitos, como o drop test, por exemplo, que é um teste de queda. São alguns pontos que o fabricante hoje, que atua só no mercado interno, ele ainda não está tão consciente que existe, mas que a partir do momento que começa a atuar no mercado externo, a gente pode agregar esses conhecimentos e esses requisitos para também atender o mercado interno. Assim como aconteceu com a indústria automobilística, que incorporou a ABS como obrigatório, o airbag como obrigatório, isso aconteceu lá fora e a partir do momento começou a passar também para o mercado interno aqui também. Enfim, a Tremo hoje está num momento um pouco diferente daquele de quem está iniciando. A gente tem trabalhado muito forte em criar uma marca própria, em desenvolver uma ideia e poder tentar deixar de atuar só no B2B e também a passar a atender no B2C. Esse é um dos objetivos e uma meta que foi criada pela direção aqui da empresa. E para isso, eu também gostaria de citar e reenfatizar a importância do design integrado à indústria que está sendo criado, as empresas passarem a trabalhar com design, a gente fazer uma campanha em conjunto do design brasileiro, mostrando a importância da nossa indústria, vamos dizer assim, as nossas virtudes e aquilo que a gente é bom e que a gente pode contribuir e produzir no mundo para que a gente possa agregar valor aos nossos produtos e não só vender
de forma como se fosse como um commodity. Eu agradeço aí a oportunidade de todos por estar conversando com vocês. Vou tentar respeitar aqui o meu tempo e fico aberto depois às outras perguntas que porventura possam surgir aí. Os meus contatos também estão disponíveis, também tenho no LinkedIn, enfim, depois vocês podem acessar aí, que vai estar essas informações no industriaglobal.com.br. Obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigada, Luiz. A sua experiência e a percepção do que realmente funciona e não funciona, enfim, os desafios para esse novo mercado são muito importantes para esses insights poderem serem replicados dentro das outras empresas. Eu quero agradecer a sua participação e eu chamo agora o Márcio Freuner, que também é empresário, representa aqui a empresa Móveis Três Irmãos, de São Bento do Sul, de Santa Catarina. Ele é diretor industrial e comercial. E também vai nos falar sobre a experiência de sucesso da empresa no comércio exterior, os seus desafios e a sua estratégia para ser competitivo no mercado. Tá, por bom favor, dia a todos, Márcio, né? É um prazer participar desse evento e poder compartilhar meu conhecimento e experiências na área de exportação de móveis, né? Tá. Eu vou começar com o histórico da Três Irmãos, né? Para mostrar que também nosso primeiro contato com exportação foi em 1990, né? Ainda era uma empresa pequena, na época tínhamos 50 funcionários, e engraçado para nós, importante, foi que no ano de 1990 teve um fator importante que nos levou para a exportação. Primeira coisa foi a vontade de exportar da empresa, né? Mas no ano de 1990 houve a reunificação da Alemanha, onde gerou uma demanda muito grande por móveis, né? E foi aí que a Três Irmãos começou a entrar nesse mercado de exportação. Para vocês terem uma ideia, muitos de vocês conhecem, mas por praticamente 2 anos nós fabricamos bancos de canto, né? Aqueles bancos de canto alemão para o mercado alemão, né? E também outros desafios que nós tivemos na época, né? Trabalhar com pinos. Naquela época não existia tecnologia, não tinha nada, então realmente faltava até conhecimento técnico, então foi um desafio muito, muito forte para nós, né? Mas com um trabalho árduo e perseverante, né, nós conseguimos ingressar nesse mercado, né? Outro ponto relevante, outra data relevante para Três Irmãos, né, foi em 2005, e eu considero uma lição onde a gente entrou em recuperação judicial, né? Por que nós entramos em recuperação judicial? Devido a processos ineficientes de produção e desconhecimento de como administrar a questão cambial no mercado exportador. Esse é outro ponto extremamente importante, que hoje, como que você vai... Hoje o câmbio está bastante favorável, certo? Mas qual é o preço que você deve levar em consideração quando você faz essa cotação, né? Enfim, foi uma lição para a empresa, nós superamos esse passo, mas foi bastante desafiador. Em 2009 também, né, nós iniciamos a parceria com a IKEA, né, que é o maior exportador de móveis a nível global, onde foi implementado um novo modelo de produção focado em parceria de longo prazo e utilização de ferramentas de Lean Manufacturing. É um aprendizado muito, muito bom para nós, onde que a gente mudou o nosso conceito de fabricação também. E em 2015, houve outro ponto, que foi o modelo focado na verticalização de processos, para garantir a qualidade dos nossos processos e produtos. Hoje, a gente está indo praticamente para a floresta, né, para garantir a qualidade de processos e produtos. Para Três Irmãos, o mercado externo é baseado na relação de confiança e ética e transparência entre as partes, comprador e vendedor, tá? Então, sem essas ferramentas, tá, eu acredito que uma empresa não tem sucesso no mercado externo. É uma relação que será construída entre as partes, normalmente não é imediatista, como já foi comentado anteriormente por vocês. O mercado busca relacionamentos comerciais de longo prazo. É difícil e custoso fazer a transferência de produtos de uma empresa para outra. Então, eu tenho clientes hoje que nós trabalhamos já há mais de 12 anos, então são relações duradouras, né,
baseadas nessas premissas, porque não existe aquela história, muitas já houve questionamento, existem contratos? Olha, um contrato não vai dar uma segurança para você. Acima de tudo, é o teu relacionamento que sedimenta essa relação entre as partes. E também, boas práticas de compliance são fundamentais. Auditorias, maneira certificada, como já foi anteriormente comentada pelo Luiz, sabe? São regras que têm que ser seguidas e são importantes, né, para você entrar e se manter nesse mercado. Outro ponto que foi solicitado para mim comentar foi a questão da pandemia, como afetou o mercado, especificamente da Três Irmãos. A Três Irmãos trabalha no e-commerce e no mercado tradicional. A empresa Três Irmãos é uma empresa voltada praticamente só para exportação, desde o ano praticamente de 1990, né? O que nós sentimos? Na web não afetou o mercado, houve incremento devido à migração de outros mercados para esse novo mercado, né? E no mercado tradicional, houve o fechamento do mercado europeu e norte-americano durante um período de 2 meses, mas voltou com demandas superiores ao período pré-pandemia, né? As possíveis causas, a gente está em estudo, mas as possíveis causas de aumento dessa demanda de imóveis foi a mudança de hábito de consumo, né? As pessoas hoje estão mais em casa, né, consumindo mais móveis, não podem viajar, enfim. A gente está sentindo uma migração de produtos da China para o Brasil, eu vejo isso como uma oportunidade, e também outras situações que se comenta provavelmente talvez haja uma bolha momentânea de consumo, mas o mercado realmente está muito comprador. E também durante essa pandemia, fizemos ajustes de pessoal, demitimos pessoas, mas já estamos recontratando essas pessoas. Outro ponto importante são oportunidades e desafios que eu vejo no mercado de exportação. Eu acredito, assim, que a utilização da Apex Abimóvel como ferramenta de aproximação dos clientes com fornecedores, para quem está iniciando, principalmente, é uma ferramenta que deve ser utilizada e é fundamental para essas empresas. Outro ponto, os clientes gostam do Brasil, costumes, comida e modo ético como o brasileiro trata os negócios. Também foi importante os números de 2019, né, que me chamou a atenção. É o 5º maior produtor, né, e o 28º maior exportador. Eu acho que existe uma grande oportunidade do Brasil se tornar uma grande potência mundial na fabricação de móveis. Se a gente notar hoje, que dita o volume, hoje está muito das exportações, está muito focado em madeira maciça, que é o nosso caso da Treble e da Três Irmãos. Mas eu vejo que o grande potencial ainda é a exportação de móveis em MDF, sabe? Onde que o Brasil possui grandes players onde pode abocanhar uma grande fatia desse mercado, né? Outra oportunidade que eu vejo também é o câmbio favorável para o mercado exportador nesse momento, né? E o mercado norte-americano também é muito próximo. Eu acho que essa aproximação, como é o maior mercado, existe uma grande possibilidade de fechamento de negócios com eles. Mas os desafios, né, que eu vejo também para o mercado exportador. Grande oscilação cambial, tanto positiva como negativa. A gente tem que pensar que exportação são negócios de longo prazo, como já foi citado anteriormente, tá? Não é um mercado que não gosta de aventureiros, tá? É um mercado que realmente são de relações duradouras. Então, você tem que estar preparado, né, para absorver essas oscilações positivas e negativas na questão cambial. Outro desafio muito forte para nós é a cadeia de suprimento pouco desenvolvidas, né, na questão de acessórios e tudo. Realmente, se você analisar a China tem uma cadeia muito forte de suprimentos. O Brasil, como não tem, talvez, voltado hoje ao mercado exportador, né? Como você foca muito no mercado interno, essa cadeia hoje ela é pouco desenvolvida. Foi citada também a questão do MDF, a utilização de CARB, porque para a gente ter uma ideia, mercado americano, você tem que trabalhar com o CARB, como já foi citado anteriormente. Então, e como o Brasil hoje não existe uma
por exemplo, uma situação de que, uma unificação disso, né, a gente tem certas dificuldades em encontrar MDF para atender esse mercado. Mas também já foi colocado que o IBA e a Abimóvel estão trabalhando juntos para unificação e trabalhando nesse tema aí. Isso é extremamente importante. Outro desafio que eu vejo é o aumento do custo da madeira atrelado ao dólar. Hoje o Brasil também no nosso caso, o Brasil é um grande exportador de madeira. Só deixar bem claro, né, pessoal, quando eu falo em madeira, né, nós trabalhamos só com madeiras reflorestadas, como é o caso da própria Trebo, né, nós não trabalhamos com outra essência. Outro ponto também é a carga tributária. No nosso caso, como trabalhamos com madeira maciça, nós somos intensivo de utilização de mão de obra. Então, a questão da carga tributária impacta muito para nós. Outro ponto são linhas de créditos para financiamento de equipamentos importados hoje, porque dentro da cadeia que nós trabalhamos, que é a madeira maciça, realmente nós não temos muitas disponibilidades de fabricantes que atendam às nossas necessidades. E o último ponto que eu vejo que é um desafio muito forte é a cultura exportadora. Falta aos empresários acreditarem que a exportação é um bom negócio para as suas empresas. Esse é o ponto que eu acho assim mais importante no meu ponto de vista, tá? Eu realmente, como a gente já trabalha desde 90 no mercado de exportação, é um mercado que, a partir do momento que você toma gosto de trabalhar com ele, você sabe, é fantástico. Ele impulsiona, busca desafios para a própria empresa, buscar tecnologias, novos conhecimentos. É um desafio constante que nós realmente temos diariamente. Mas com isso, você vai se tornando cada vez mais competitivo e essa competitividade, com certeza, pode ser utilizada no mercado nacional também, tá ok? Seria essa a minha apresentação, agradeço pelo convite, né? E se tiverem mais alguns questionamentos, estou apto a responder. Muito obrigada, Márcio. Muito oportunas e muito relevantes também as suas considerações a respeito da sua experiência, da experiência da empresa. Eu tenho algumas perguntas aqui dos nossos participantes. A primeira delas é para o Enio, do Sebrae. Vários deles, para resumir, né, as 3 perguntas que fizeram a respeito de como o Sebrae pode apoiar tanto para quem precisa, como empresa, dessa aproximação com designers, acredito que seja pelo Sebrae Tech, como você mencionou, quanto para quem quer ser prestador de serviço em design, para poder apoiar essas empresas por meio das consultorias que o Sebrae oferece. Ok, André, bom, obrigado e parabéns, Luiz e Márcio, né, e Cândida, pelas exposições. E vamos lá. Sem dúvida nenhuma, o Sebrae Tech é o principal caminho, é o caminho mais, digamos assim, adequado para começar esse relacionamento, né? Então, obviamente, cada estado tem a sua característica básica. Os prestadores do Sebrae Tech fazem parte de um sistema, né? São prestadores de serviço devidamente, eles se inscrevem, tem um edital público lá, não é qualquer um que pode ser, tem todo um perfil, eles fazem um teste de admissão, sabe? Em alguns estados do país nós temos um quadro bastante completo, todos os grandes centros, principais, capitais. Obviamente, quando vamos nos distanciando mais dos grandes centros, em alguns serviços específicos temos algumas dificuldades, sim, mas sempre que possível. Estamos agora também, nesses últimos meses, com esse desafio de transformar o presencial em virtual, em digital. Então, já há algumas experiências bem interessantes sendo feitas. E então, o Sebrae Tech, ou seja, essa plataforma é o caminho, né, de se procurar prestador para aquele tipo de serviço específico. Como eu falei, cada serviço daqueles, eu mostrei acho que 22 ali no design, tem uma ficha técnica. Essa ficha técnica é o documento que norteia a atuação e o que é contemplado naquele tipo de trabalho de serviço, com o tempo lá, com a hora que, como eu falei, o Sebrae dá um subsídio, né, de até 70%, ou seja, um serviço que fosse custar R$5.000, por exemplo, vai custar R$1.500 para o empresário. O Sebrae banca a outra diferença para o prestador de serviço. Para aqueles que querem se habilitar, precisa ver junto ao seu Sebrae estadual se está aberto o edital. Ele abre em alguns momentos plano, em alguns estados são contínuos,
mas se está aberto ou não, e quais são os requisitos, se aquele profissional ele atende os requisitos para para integrar esse banco de dados de prestadores de serviço do Sebrae-TEC. Isso também pode ser serviço. Depois, se quiser me mandar um e-mail, eu vejo com mais detalhe qual é o estado, qual o tipo de serviço, né? Hoje à tarde mesmo temos uma live com o Sebrae Goiás, com arquitetos e designers de interiores, arquitetos de interiores que têm lá um trabalho começando bem interessante. Obrigada, exatamente. A gente precisa integrar todos os elos da cadeia, né, para que melhor funcione como um sistema industrial. A próxima pergunta é para a Cândida. Quais são os maiores concorrentes do Brasil na exportação de imóveis? E para adicionar também a data específica do próximo projeto comprador que você mencionou. Os maiores concorrentes, o maior concorrente do Brasil, com certeza, é a China. A China vem fazendo um dever de casa incrível nos últimos 10 anos, né? E vem trabalhando muito, muito, né? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, a China, né, alguns países da Malásia, do Oriente, alguns países europeus também, né? Todos muito focados, todos muitos. Nós somos um mundo globalizado, onde o cuidado, né, não é uma indústria, como é que eu vou te dizer, para amador, como já foi dito aqui. Então, assim, a China tem avançado muito. Eu me lembro, na época que eu estava no Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Economia, né, que a China era uma ameaça, Enio, você lembra, em 98, era algo que a gente não dava a mínima importância. Porém, eles trabalharam de forma muito bem organizada, eles são focados no seu planejamento, eles têm, sabe, eles focam, trabalham o seu planejamento e eles sabem onde eles querem chegar. Então, sem dúvida nenhuma, a China é o maior concorrente do Brasil. Tem alguns países da União Europeia que também agregam muito valor, né, às suas exportações, e tem mais alguns países, inclusive, que têm as suas cadeias de fornecedores extremamente organizadas. Eu acredito, e até retomando algumas falas do Luiz, do Márcio, da importância, tá, de ter a cadeia de fornecedores organizadas, ter ações que incentivem essa cadeia de fornecedores para que possa, né, interagir mais com a indústria, porque principalmente se a gente observar, né, que nesse momento pós-pandemia há uma desorganização de todas as cadeias. Infelizmente, nesse momento, nós estamos passando, tá, por falta de matéria-prima, de componentes, de puxadores, de uma série de acessórios para a indústria. Então, talvez a gente tenha que ter um trabalho mais focado, né, nessa cadeia, nos elos desta cadeia. Mas a indústria de móveis, eu fico muito à vontade para falar isso, vem fazendo o seu trabalho, né, observando desde matéria-prima, desde sustentabilidade, a questão do design integrado à indústria. A gente trabalha mineiramente, tá? Porque mais do que falar, a gente tem que fazer, né? E a gente tem excelentes profissionais trabalhando com a indústria de móveis, e isso cada vez mais faz a grande diferença. É a união de forças, a gestão, o comando, isso é fundamental. Então, assim, o que eu posso recomendar é continuarmos fazendo esse trabalho da indústria extremamente focada e minimizar essas questões do mercado internacional, essa dependência, né? Profissionalismo hoje, cada vez mais, é fundamental, e trabalhando no mercado interno, inclusive os nossos fornecedores, isso é fundamental neste momento. Espero ter respondido a pergunta. Eu tenho uma pergunta para Luiz e para Márcio, a respeito de como conseguiram a primeira venda, ou seja, esse primeiro passo de colocar o pé para fora,
Foi por meio de uma parceria? Foi porque em uma feira houve um primeiro contato e ficou o interesse? Foi alguém que entrou em contato com vocês? Existe muito essa dúvida de como é que acontece esse primeiro passo para uma indústria sair com uma operação de comércio exterior. Pode falar, Márcio, o que é que eu falo? Eu vou dar o exemplo da Trebo. A Trebo começou, eu acredito que, para quem está começando nas exportações, o melhor caminho que a gente pode utilizar é um profissional especializado que já entenda das nuances do mercado, que seria utilizar um agente. Tem uma série de agentes que são sérios e que realizam um trabalho exemplar e que podem dar os caminhos para se consiga isso. É claro que todos nós gostaríamos de poder trabalhar diretamente ligando os elos, mas isso, num primeiro momento, não seria a minha sugestão. Minha sugestão seria trabalhar com a gente que conhece o mercado, conhece os players lá fora e entende as particularidades desse mercado, que vai auxiliar muito até a empresa se estruturar para poder atender. Só complementando também o nosso exemplo, nós usamos o mesmo caminho, realmente foi através de agente que aconteceu a nossa primeira exportação. Na época não existia alguns programas de incentivo, né? Realmente era uma busca mais ferrenha para essa busca buscar conquistar esse mercado, e foi difícil, não foi, no início foi bastante complicado, até eu lembro da nossa primeira intenção, onde realmente o agente teve que até acreditar que a empresa, na época, poderia fabricar, porque nós vimos de fabricação de madeiras com madeira dura, né, madeiras da região, estava mudando para pinos, então foi um desafio muito, muito, muito grande para a empresa, mas com certeza trouxe um sucesso. Ok, e uma vez que já fizeram essa primeira exportação, como é que as empresas, essa pergunta também é para a Luiz e para a Márcia, como é que as empresas realizam a inteligência de mercado para outras oportunidades de mercado? Vocês têm um departamento que faz exatamente isso dentro? Vocês se utilizam as parcerias, por exemplo, com a Abimóvel, ou com a Apex, ou com a CNI, assim, de que forma vocês fazem a inteligência de mercado para outras oportunidades? Bom, por parte da Trebo, hoje a inteligência de mercado é feita através de visita nas principais feiras no mundo, foram citadas pela Cândida, Salone, High Point nos Estados Unidos, IMM principalmente, que é a feira da Europa mais importante hoje no momento, né? Eu acredito que é preciso, como o Márcio comentou, ter foco. Então, a partir do momento que o exportador ou o possível exportador, a empresa, determine, gostaria de atuar nesse mercado, ela tem que passar a entender, buscar as informações para que atenda esse mercado. Se ela estando filiada na Abimóvel, ela com certeza vai poder pegar os estudos de mercado que existem hoje disponíveis. Tem, por exemplo, gostaria de vender para o Peru. Lá tu vai ver que tem um estudo do mercado do Peru, onde tem os maiores fabricantes, o que compram, como compram, enfim. Então, para facilitar nesse primeiro momento, eu acredito que utilizar a estrutura da Abimóvel e da Apex é o melhor caminho para poder fazer esse primeiro contato. Assim. Só complementando também o que o Luiz colocou, né? Utilizar todas as ferramentas disponíveis, né, a nível mercadológico, né? E eu acredito também, falta frisar a questão da figura do agente, ele vai ajudar muito no teu desenvolvimento, tá? A empresa hoje, no início, foi assim, hoje ela já tem um departamento comercial, mas vai depender também qual a importância que você quer que a tua empresa atue no mercado internacional, né? Quanto é a fatia que você vai disponibilizar, quanto vai ser esse valor, porque um departamento comercial para atender isso aqui também não é barato, pessoal. Isso, para uma empresa que está iniciando,
E eu acredito que deveria iniciar de forma um pouco mais tímida, né, que ajudaria muito, porque vai ter muitos desafios durante todo esse processo, tá? Talvez chegue a um momento até de definir que não, realmente eu vou desistir, mas eu dou o conselho que não desista. É um mercado importante, é um mercado que dá estabilidade e é um mercado do futuro, tá? Porque você está hoje competindo, né, com empresas globais, no caso da Três Irmãos. Hoje nós não vemos concorrentes, não analisamos as empresas da nossa região a nível Brasil. Hoje, para você exportar, você tem que ser competitivo a nível global, você tem que ter toda a tua cadeia muito alinhada, né? Porque se analisa muito a questão de design, tudo, mas o preço também é um item extremamente importante, né? Então, esse trabalho tem que ser feito, começa devagar, mas não desista, que eu acho que é extremamente importante continuar nesse mercado. Só frisando que eu acho importante ser comentado, é que hoje nós da indústria moveleira não vemos os outros players, no caso nós que estamos exportando mais ativamente, não vemos os outros fabricantes aqui como concorrentes, como o Márcio comentou. O mercado externo é muito grande, a demanda de procura é grande, que existe, e tem espaço para todo mundo. A nossa preocupação é o quê? É que os players que realmente desejem entrar nesse mercado entendam a regra do jogo e façam aquilo que é necessário para que possam participar, e também tenham sempre em mente que exportar é como se você fosse um turista num outro país. Você é a imagem do país lá fora. Então, toda vez que o Márcio está exportando para a Alemanha, quando a Trevo está exportando para a Inglaterra, enfim, quando ele está exportando para os Estados Unidos, a imagem da indústria brasileira é representada por isso. Ah, não, o pessoal lá do Brasil, lá da Três Irmãos, é muito bom, eles são firmes, eles cumprem prazos. Por vezes, aqui na Trevo, nós já tivemos que comprar matéria-prima muito mais cara do mercado para poder cumprir prazos, tendo prejuízo, mas mais importante do que o prejuízo de uma negociação é o relacionamento que continue e que persista. Então, tem que estar preparado para entrar no mercado, tem que estar disposto a sofrer, a suar e a fazer aquilo que o mercado exige, porque a concorrência não é entre o Brasil, a concorrência é mundial, e para o comprador nos Estados Unidos, tanto faz se sai do Brasil, se sai de Guangzhou na China, se sai da Polônia na Europa, isso é irrelevante para ele. O que ele precisa é do produto na qualidade, no prazo e no preço acertado. Andréia? Um outro comentário rapidinho finalizando ali, toma muito cuidado na questão das cotações, né, pessoal? Porque o cliente, ele não gosta de o mercado externo não é movido subiu a matéria-prima, vou repassar aumento. Não funciona assim, pessoal. Os preços normalmente são acertados para 6 meses, 1 ano. Se acontecer uma coisa muito que afetou o mercado, você pode solicitar um aumento de preço. Agora, isso dá uma certa instabilidade para o cliente. Já foi no passado, em 2005, 2006, um grande player, né? Nós chegamos quase 1 bilhão, né? O que deixou a gente, foi a questão que deixou a gente não competitivo na época, né? Então, ainda do Brasil, ainda tem muitos clientes que têm a imagem, poxa, mas até quando você vai exportar? As empresas que já estão nesse mercado, já estão sedimentadas, né? Tem um histórico, não é esse o problema, mas já passamos por essa fase. Mas a gente retornaram muitos clientes, né? E voltando, questionando, mas até quando a política cambial favorável vai perdurar, né? Por isso que a gente insiste, quando você entrar no mercado de exportação, pense que você é um casamento entre as partes, e um casamento duradouro, e que você realmente não deve sair. Mas, volto a frisar, a partir do momento que você tem gosto por esse mercado, é maravilhoso. Gostamos muito de trabalhar nesse mercado. Obrigada. Bom, o tempo está acabando já. Para finalizar, eu quero perguntar para a Cândida sobre qual é a data
da próxima rodada da Bimóvel, e também se as empresas fora do projeto poderiam participar dessa ação junto à Apex que você mencionou. Olha só, o próximo projeto comprador, ele vai ocorrer de 25 a 27 de agosto, agora muito próximo, mas nós teremos mais 3 projetos compradores até o final do ano. Nós estamos envolvendo mais de 150 compradores junto com a Apex Brasil, que é um projeto que nos honra muito, né? A gente está, a princípio o projeto é só para empresas associadas, tá? Mas a gente está avaliando qual é a possibilidade de incluir, mas assim, não é um projeto caro, que tenha, sabe, é um projeto que tem fácil acesso, a gente, inclusive, trabalha com empresas que, assim, a gente atende empresas oriundas do PX, que é um projeto de extensão industrial exportadora, algumas empresas vindo do SEBRAE nacional também, do SEBRAE nos estados, então, mas assim, o meu contato fica, e aí a gente passa informações, tem toda uma equipe atrás de mim, tá, que é a equipe do projeto, a equipe técnica, que está assistindo, que está monitorando, que pode passar toda a nossa agenda de ações até o final do ano, e eu considero, assim, extremamente relevante, tá, e eu fico muito honrada, eu acho, assim, que a pandemia nos mostrou saídas, alternativas, e eu acho que é uma disruptura, né, é um grande momento para fazer a diferença, é um grande momento para evitar sombreamentos, para evitar falta de competitividade. Eu acho que tem um mundo que pode acontecer, como os empresários falaram, e é uma indústria muito forte, uma indústria bem organizada, com profissionais extremamente capazes, e eu vejo, assim, um momento muito bom para a indústria brasileira, e assim, baseado em números, baseado em informações, né, e empresas muito sólidas, e empresas com condições de entrar nesse mercado que, como o Márcio já falou, o Luiz já falou, é um mercado em potencial onde o Brasil tem grandes oportunidades, né. Muito obrigada, então, pelo tempo, já precisamos fechar aqui a nossa conversa, agradecer imensamente a participação de todos vocês, Enio, Cândida, Luiz e Márcio, a pessoal da CNI, que também nos apoia nos bastidores, o SEBRAE, e dizer que estamos aqui nessa luta, né, institucional para que o Brasil, né, possa ganhar mais espaço no exterior. Estamos aqui como instituições para apoiar esse desenvolvimento e a competitividade das empresas. Novamente agradecer vocês e nos veremos numa próxima edição, semana que vem. Por favor, inscrevam-se em industriaglobal.com.br para receber as apresentações dos nossos palestrantes e agradecer a presença. Esperamos por vocês semana que vem. Muito obrigada a vocês todos. Nós é que agradecemos aqui. Estamos todos lutando pelo comércio, pelo desenvolvimento do Brasil. Não tem ninguém, nenhum adversário concorrencial, né? Acho que estamos todo mundo junto aqui e misturado, como se diz. Isso. Obrigado, Enio. Obrigado, Andréia. Ao Luiz e ao Márcio pela oportunidade. Estamos juntos. Eu acho que isso é fruto de uma grande parceria, que tem novos capítulos pela frente. Muito obrigada pela oportunidade, em nome da direção da Bimóvel, em especial da minha presidente, Maristela Cousin Long. Ok.